No vídeo de hoje você conhecerá o processo que um candidato ao ministério da Palavra de Deus passa na Igreja Presbiteriana do Brasil. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Este vídeo é dirigido para você que almeja o pastorado e quer saber o que e como fazer para alcançá-lo. É destinado também para você que não tem pretensão alguma de ser pastor, mas que gostaria de entender o processo pelo qual uma pessoa passa para se tornar um pastor. Para produzir este vídeo, utilizei uma publicação institucional da Igreja Presbiteriana do Brasil. O documento tem por título Manual do Candidato ao Ministério da Palavra de Deus, publicado em 2008 pela Junta de Educação Teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil. Orientar com mais detalhe tanto os membros do presbitério quanto os candidatos. É uma norma reguladora de todo o processo de formação pastoral. Orientar a vocação para o ofício da igreja é a chamada de Deus pelo Espírito Santo. São condições para o chamado o reconhecimento da igreja e do presbitério quanto à experiência religiosa, maturidade cristã, aplicação à palavra e preparo para o ministério pastoral. Quem se sentir chamado para o ministério da palavra deverá apresentar ao presbitério os seguintes atestados: de ser membro da igreja em plena comunhão, atestado do conselho declarando que no trabalho da igreja já demonstrou vocação para o ministério sagrado, e atestado de sanidade física e mental fornecido por profissional indicado pelo concílio. Os que se sentem vocacionados ao ministério sagrado, o seu nível de espiritualidade deve ser notoriamente superior ao dos demais. O recrutamento de candidatos ao ministério sagrado dar-se-á em 4 fases. Primeira, pela igreja local. Segunda, transição do aspirante a candidato. No presbitério, no seminário. O recrutamento de candidatos ao ministério sagrado dar-se-á em 4 fases. Primeira, pela igreja local. Segunda, a estas 4 fases poder-se-ia acrescentar pelo menos outras 3, o bacharelado, a licenciatura e a ordenação. A estas 4 fases poder-se-ia acrescentar pelo menos outras 3, o bacharelado, a licenciatura e a ordenação. A estas 4 fases são requisitos preliminares para o ofício de ministro da palavra estar arrolado como membro e perfeitamente integrado na vida da igreja há pelo menos 3 anos. Demonstrar, através de vivência e práticas, a sincera vocação. Cabe ao conselho da igreja, como concílio que é, comprovar a alegada vocação de quem se candidata ao ministério da palavra. São critérios para avaliação da vocação: 1. Critérios bíblicos gerais: integridade moral, capacitação espiritual e qualificação funcional. Qualificações específicas: boa reputação, vida familiar exemplar, moderação, domínio próprio, sobriedade, modéstia, experiência, piedade, fidelidade à palavra de Deus e aptidão para o ensino. São qualidades necessárias o dom de interpretação, discernimento, conhecimento bíblico, apego à palavra de Deus e aptidão para o estudo e ensino.
Serão avaliados qualidades, hábitos e virtudes, como, por exemplo, assiduidade, pontualidade e participação nas atividades eclesiásticas, especialmente nos cultos. Assiduidade, pontualidade e participação nas atividades departamentais, especialmente o UPA, UMP e a escola dominical. Participação com empenho em serviços voluntários, cumprimento de compromissos com pontualidade e competência, exercício habitual de liderança entre seus pares, liderança natural e frequente, relacionamento humano com pessoa da família, da escola ou do trabalho da igreja, uso do tempo e dos valores que lhes serão confiados, uso do tempo e dos valores que lhes são confiados, princípios éticos, valores que cultiva e demonstra, hábitos e habilidades que cultiva, pratica ou demonstra, linguagem habitualmente usada, sóbria, moderada, profana, preferência demonstrada por práticas esportivas, preferências demonstrada por atividades relacionadas com a música e ou outras manifestações culturais, aceitação da Bíblia como única regra de fé e prática, e se dela é leitor assíduo, conhecimento e estudo da confissão de fé adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil e dos catecismo breve e maior, demonstrações de vida no temor de Deus, moderada, piedosa, de fé e práticas reveladas inclusive no testemunho e nas orações. Desempenho na escola e nas atividades acadêmicas, tempo que o conselho o conhece, mínimo de 3 anos, conforme resolução, e desempenho na entrevista ao conselho. 3 anos de membresia na igreja local é o tempo necessário para maturar a vocação. A preparação e avaliação do aspirante dar-se-á num prazo mínimo de 3 anos. Neste período, leituras e estudos, atividades na escola dominical, participação e direção em reuniões departamentais, estudo da Bíblia, estudo dos documentos da Igreja Presbiteriana do Brasil, confissão de fé, catecismo breve e maior, forma de governo da igreja, prática da evangelização e o testemunho cristão paralelamente com os estudos acadêmicos de nível médio ou superior. Durante este tempo, o conselho deverá também conhecer e inteirar-se da vida do vocacionado em seu ambiente familiar, de estudos, trabalho e lazer. Entrevista inicial, declaração informal de intenções. O membro da igreja que se sentir vocacionado para o ministério sagrado deverá procurar inicialmente um dos oficiais da igreja para uma entrevista preliminar em que ele exporá seus motivos, sua experiência e sua declaração de intenções. O oficial da igreja, após a entrevista, deverá registrar por escrito um resumo de tudo que foi declarado pelo irmão que se declara vocacionado para aquele ofício. Encaminhamento para o conselho. O oficial da igreja, procurado pelo irmão que se declarou vocacionado, deverá conversar e analisar toda a entrevista com o pastor efetivo da igreja. Caberá ao pastor certificar-se do nível de escolaridade do declarado e encaminhar o declarante a uma reunião formal do conselho da igreja para que ele seja encaminhado, ou recomendar ao declarante um tempo de preparação sob sua orientação ou tutela, ou de um dos pastores auxiliares ou de um presbítero especialmente designado para este fim. Durante este tempo de preparação, ser-lhe-ão atribuídas leituras e práticas, todas supervisionadas e avaliadas. Quando o tutor se convencer de que o declarante está preparado para o exame pelo conselho, deverá submeter o assunto à decisão do pastor efetivo da igreja, para que ele se encarregue dos passos seguintes, inclusive do encaminhamento do declarante ao conselho para a entrevista formal. Caso ele não tenha concluído o ensino médio, recomendar ao declarante que o conclua no mínimo simultaneamente com o cumprimento das recomendações.
Bibliografia básica obrigatória para aspirantes. Bíblia Sagrada, ela deverá ser lida toda uma vez por ano de preparação. Confissão de Fé de Westminster, Manual Presbiteriano, o livro Vocação de Cléo César, os livros Conheça Sua Bíblia e o Conheça Sua Fé, do autor Júlio Ferreira, o livro O Pastor Aprovado, de Richard Baxter, as Institutas da Religião Cristã, de João Calvino, e o livro Sistema Presbiteriano, de W.H. Roberts. Entrevista formal com o conselho da igreja local. Cumprido o tempo mínimo de membresia na igreja local, completada a formação escolar mínima indispensável, ensino médio completo, e havendo provas suficientes de que, no trabalho da igreja, já demonstrou sobejamente vocação para o ministério sagrado, o pastor da igreja deve encaminhar aquele que se sentiu chamado para o ministério da Palavra de Deus para a entrevista formal com o conselho. Itens a comprovar nesta reunião. É membro da igreja em plena comunhão por um tempo nunca inferior a 3 anos. Participa ativamente da vida departamental da igreja. Tem a escolaridade mínima exigida e o que faz agora em termos escolares. Deu ciência de sua decisão aos pais ou responsável legal, caso seja menor de idade. É leitor assíduo da Bíblia. Conhece, aceita e adota o sistema de governo, os catecismos e a confissão de fé adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil, dá bom testemunho da fé em Jesus Cristo e é recomendável que o pastor e presidente ofereça a outros membros do conselho a oportunidade de fazer outras perguntas. O aspirante deve ser acompanhado por um tutor que o assistirá no cumprimento de suas tarefas e o aspirante deverá ter oportunidades de trabalhos na igreja. O tutor designado apresentará relatório ao conselho recomendando ou não o encaminhamento do aspirante ao concílio superior. Chegando ao consenso sobre o grau de maturidade da vocação, o entrevistado será convidado a retornar ao recinto para tomar o conhecimento do resultado da entrevista. Cabe ao pastor e presidente do conselho informá-lo perante o conselho do resultado da entrevista. Havendo aprovação, o interessado será declarado aspirante ao ministério sagrado. Documentação para encaminhamento ao presbitério. Questionário do aspirante, ficha de avaliação, carta de recomendação do pastor da igreja, cópia dos relatórios dos tutores que o acompanharam na igreja, avaliação psicológica feita por profissional indicado pelo presbitério, atestado de sanidade física, certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, histórico escolar, declaração do conselho de que o aspirante é membro da igreja em plena comunhão, declaração de que no trabalho da igreja o aspirante já demonstrou vocação para o ministério sagrado. Espera-se que a formação do candidato seja concluída nos prazos regulares dos cursos oferecidos pelos seminários da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aqueles que não alcançarem aprovação nas disciplinas do seminário deverão ser submetidos pelo presbitério a uma avaliação de suas candidaturas. Os candidatos deverão realizar as leituras determinadas por seu presbitério. Com isso, o candidato deverá ler obrigatoriamente os livros relativos ao semestre que estiver cursando e apresentar ao seu tutor resenhas dos mesmos. Tais resenhas deverão ser anexadas ao relatório anual do tutor para arquivo na pasta do candidato. Relação entre tutor eclesiástico e candidato. O tutor tem o encargo de administrar, dirigir, comparar, defender e proteger a candidatura que o presbitério lhe confiou e tem ainda o dever de representar ou assistir o candidato em todas as suas necessidades.
O candidato deve se envolver e ser envolvido pelo tutor na vida eclesial, a fim de que possa desenvolver sua vocação. São deveres do candidato assinar documento onde declara formalmente estar ciente de acordo com o estabelecido no manual. Informar ao tutor mensalmente no mínimo dos problemas, dificuldades e atividades acadêmicas, práticas pastorais e eclesiásticas. Comunicar quaisquer decisões quanto à vida pessoal, inclusive de natureza espiritual e afetiva, viagens, trabalhos em igrejas, cursos que porventura fizer ou pretender fazer. Cientificar de leitura de obras teológicas e ou de cultura geral, solicitando inclusive, se for o caso, sugestões bibliográficas específicas. Ler obrigatoriamente a bibliografia estabelecida pelo presbitério, entregando ao tutor as resenhas dos livros lidos. Comunicar problemas de saúde existentes e apresentar relatório semestral ao tutor que contenha todos os aspectos da vida acadêmica, espiritual e pessoal. Documentação e apresentação ao presbitério. O candidato deverá entregar sua tese e exegese dentro do prazo estabelecido pelo presbitério a partir do ano de sua formatura como bacharel em teologia. Caso não o faça, o presbitério, por esta razão, poderá cassar a candidatura. Deve ainda o candidato à licenciatura apresentar ao presbitério uma exegese de um passo das Escrituras Sagradas no texto original, em que deverá revelar capacidade para crítica, método de exposição, lógica nas conclusões e clareza no salientar a forma de expressão da passagem bíblica. Deverá ainda apresentar ao presbitério uma tese de doutrina evangélica da confissão de fé. Apresentar também um sermão proferido em público perante o concílio, no qual o candidato deverá revelar sã doutrina, boa forma literária, retórica, didática e, sobretudo, espiritualidade e piedade. Concluída a etapa anterior, o concílio passará a realizar os seguintes exames: exame de experiência religiosa, exame das matérias do curso teológico, como prova escrita, exame oral, exame relativo a opiniões teológicas, exame quanto aos símbolos da fé e sermão de prova. Ordenação. A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil estabelece que, para se dar início às providências para a ordenação de um licenciado, é necessário que, antes de qualquer coisa, este prove suficientemente que foi chamado para o ofício sagrado. E mais, que o seu desempenho esteja sendo bem aceito. Assim sendo, o período de licenciatura não é apenas um momento de experiências, mas, principalmente, é de prova também. É preciso que o licenciado prove que foi chamado. Sendo aprovado no exame supracitado, o presbitério, na mesma reunião extraordinária, determinará sua designação e data da ordenação e instalação conforme a liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Apresentei para vocês o passo a passo para se tornar um ministro da palavra, ou seja, um pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil. É um processo longo e detalhado, porém que garante um ótimo preparo para o futuro pastor. No próximo vídeo, último episódio da série Como se tornar um pastor, abordaremos o trajeto percorrido para se tornar um pastor assembleiano.